Bem-vindo ao curso de Planejamento Estratégico do BSC Designer. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar em dar uma visão geral rápida do processo de planejamento estratégico. Nós temos certeza de que você já ouviu falar sobre as diferentes ferramentas relacionadas ao planejamento estratégico. Declarações de missão e visão, mapas estratégicos, indicadores chaves de desempenho, além dos vários frameworks de negócio como SWOT, Pestel, Balanced Scorecard e OKR. Nós vamos começar a discutir o planejamento estratégico e ver como as diferentes ferramentas se encaixam nesse processo. Para ilustrar as principais etapas do planejamento estratégico, nós vamos usar esse diagrama. Que teoria está por trás do processo de planejamento estratégico de que nós vamos tratar? Conforme explicado em Strategy Safari, existem pelo menos 10 escolas diferentes de estratégia. Além disso, cada organização cria sua própria abordagem para o planejamento estratégico. Alguns preferem focar na estrutura do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton. Alguns tentam objetivos e resultados principais, o OKR. Outros combinam muitas estruturas diferentes e, como resultado, criam sua própria abordagem exclusiva. Esse diagrama ele é baseado em nossa experiência em ajudar clientes a formular e executar suas estratégias. A ideia por trás desse diagrama era dar aos nossos clientes um roteiro para o planejamento estratégico. Nós estávamos, na realidade, procurando por algo que desse um sentido a todas as ideias desconectadas e diferentes estruturas no domínio do planejamento estratégico. Agora, qual é a lógica desse diagrama? Ele está dividido em 5 etapas. A cada etapa, nós estamos avançando no planejamento estratégico, adicionando blocos de construção da estratégia e definindo a estratégia com ainda mais detalhes. Nós temos também aulas em vídeos separados, onde falamos sobre cada uma dessas etapas. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma breve visão geral das 5 etapas do planejamento estratégico. A primeira etapa é a definição dos atributos estratégicos. Essa etapa é um nível de abstração mais alto. Aqui nós definimos atributos de estratégia, declarações de missão e visão e valores principais. Alguns profissionais de negócio ignoram essa etapa, pois parece que ela não agrega nenhum valor ao planejamento estratégico real. Nós acreditamos que faz sentido investir algum tempo discutindo atributos de estratégia com sua equipe. Como costuma acontecer, o valor real não está em ter alguns resultados no papel, mas no próprio processo de discussão. Então, formular algo que pareça bom, revisar porque parecia que não tinha nada a ver com a realidade e, finalmente, formular algo que realmente esteja alinhado com sua organização. A etapa 2 é a formulação. Nessa etapa, nós formulamos a estratégia. Então, ideias vagas são convertidas em hipóteses mais específicas. É onde nós usamos os vários frameworks para o planejamento estratégico. Nessa etapa, nós vamos discutir brevemente todas essas estruturas usando essa tabela comparativa. Agora, qual framework nós recomendamos? Vai depender dos seus desafios. Muito provavelmente você vai combinar vários deles. O importante é que você entenda a área de aplicação do framework e como seus resultados se encaixam no planejamento estratégico. A terceira etapa é a descrição. Na etapa anterior, nós formulamos a estratégia, mas ela precisa estar adequadamente descrita para que tenha uma execução eficaz. Vamos pensar, por exemplo, na composição de uma música. Depois que Mozart ele compôs uma sonata, ele precisou colocá-la no papel usando uma notação musical. Caso contrário, nós não teríamos a chance de aproveitá-la hoje. Uma estratégia funciona de maneira semelhante. Depois de formulada na etapa 2, ela passou a existir nas melhores mentes de sua organização, mas não é suficiente para uma execução eficaz dela. Se você deseja que os membros de sua equipe apreciem a estratégia tanto quanto sua equipe estratégica, é necessário descrevê-la adequadamente. Obviamente, a notação musical não vai ajudar nesse caso, então nós vamos usar ferramentas diferentes, mapas estratégicos, objetivos de negócio, indicadores-chave de desempenho e iniciativa estratégica. Com essa etapa, nós estamos indo para um nível inferior de abstração. Metas vagas, elas vão se transformar em mais específicas quando nós definimos a forma de quantificá-las e medi-las. Nós compreendemos melhor a estratégia definindo a relação de causa e efeito entre os objetivos.
e anotamos o fundamento lógico dos objetivos para ter uma visão completa do contexto por trás deles. A etapa seguinte, a 4, é o alinhamento. Na etapa anterior, nós descrevemos a estratégia. Será que nós podemos agora compartilhar com a nossa equipe? Ainda não. Embora os temas mais importantes tenham sido definidos, ainda não está pronto para execução. Essa estratégia de alto nível não vai fazer muito sentido para os níveis mais baixos de sua organização. Nós precisamos entender como as diferentes unidades de negócio de nossa organização vão contribuir para a execução dessa estratégia. Pelo diagrama do processo estratégico, você pode ter a impressão de que o planejamento estratégico vai de cima para baixo, que o CEO está determinando metas para os outros departamentos. Esse é um dos casos possíveis, mas está longe de ser o melhor. Na lição dessa etapa, nós vamos discutir vários casos de alinhamento ou cascateamento. E qual é a abordagem recomendada? Novamente, depende da sua organização. Nós diríamos que é bidirecional com a cascata pelas metas de negócios. A etapa 5 é a execução. Nessa etapa, a estratégia está pronta para a execução. Nós começamos a trabalhar nas iniciativas estratégicas, acompanhamos sua implementação com indicadores de desempenho, reportamos aos stakeholders e aprendemos coisas novas ao longo do caminho. Nessa etapa, nós vamos falar sobre os melhores relatórios e práticas de medição de desempenho. Nós criamos esse vídeo pensando nos usuários do nosso sistema. Então, antecipamos uma questão. Como esse diagrama se encaixa no sistema? Na verdade, o sistema ele foi construído para automatizar esse diagrama. Então, vamos dar uma olhada rápida. Se nós mudarmos para Configurações e Estratégia, como nós podemos ver aqui nessa aba, nós damos suporte à etapa 1 do planejamento estratégico. Uma possibilidade de definir atributos de estratégia como missão, visão e valores centrais. Abaixo dos atributos da estratégia, nós podemos encontrar temas estratégicos que pertencem ao passo 2, a descrição da estratégia. Nós também mencionamos que na etapa 2, a etapa de descrição da estratégia, nós podemos usar diferentes estruturas ou modelos. Nesse sentido, o BSC Designer se concentra principalmente no framework do Balanced Scorecard. Além disso, você pode criar um novo scorecard seguindo outros frameworks. Para fazer isso, é preciso ir para a seção Meus Scorecards, selecionar Criar, Novo Scorecard, mais modelos, e rolar para baixo até a seção Frameworks, na lista de modelos. Cada um dos modelos possui um link para o artigo Como Fazer. A etapa 3, Descrição da estratégia. É aí que o sistema vai te poupar tempo e esforço. A ferramenta te ajuda a gerenciar mapas estratégicos com objetivos de negócios e KPIs. Os indicadores de tendência de resultado têm suporte nativo. E existem iniciativas com todos os detalhes, como campos de texto, para explicar a razão, possibilidade de especificar os responsáveis e atribuir orçamentos e prazos. A etapa 4 do diagrama, que é o cascateamento. Nessa etapa, o sistema também permite que você conecte diferentes scorecards por meio de objetivos de negócios e KPIs. Finalmente, a etapa 5 do diagrama é a execução. Nesse caso, o sistema ajuda a sua equipe a ser mais produtiva, validando conquistas com KPIs, gerando relatórios de desempenho, analisando dados de desempenho e encontrando tendências interessantes. Finalmente, nós temos um desafio prático. No final desse vídeo, nós gostaríamos de compartilhar esse desafio prático com você. Então, descreva o processo de planejamento estratégico que existe hoje em sua organização. Compare e contraste esse processo com o diagrama explicado nesse vídeo. E pense em perguntas como: quais partes são semelhantes? Que peças estão faltando? Quais partes são mais confusas entre os membros da equipe? E quais são os recursos exclusivos do seu processo? Liste a terminologia usada em sua organização no contexto do planejamento estratégico. Para isso, pense em questões como: existe um acordo sobre a terminologia entre os membros de sua equipe?